Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Ana Paula Mendorfer, professora de Teoria do Conhecimento 2, na UFPEL, EAD, UAB, da Filosofia, Licenciatura. E hoje é a nossa nona aula. Sobre o que a gente vai falar hoje? Sobre os memes, né, no plural, eu nem consegui falar plural, mas abafa o caso. Sobre os memes, toda essa cultura em cima dos memes, epistemologia e redes sociais. Hoje o tema vai ser um pouquinho mais leve, mas também não quer dizer que tenha dados mais técnicos também, que faz parte dos léxicos, né, vamos dizer assim, de várias áreas, tanto da biologia, como vocês vão ver agora no início, quanto da filosofia, certo? E aí, vocês sabem quem criou os memes? Bom, quem criou o termo memes foi um cientista e escritor na década de 70, mais especificamente 1976, Richard Dawkins. Ele é biólogo, não conferi aqui, eu tô com o meu computador aqui do lado, gente, por isso que eu tô olhando aqui. Não conferi se ele, tomara que ainda esteja vivo, né? Mas o que eu posso dizer para vocês, ele é biólogo e ele escreveu um livro chamado O Gene Egoísta. Então ele fez uma transposição didática, que ele fez uma comparação, ele fez uma analogia entre os memes e os genes, porque os genes se multiplicam bastante, certo? Claro que eu não sou da área da biologia, mas ele que saberia explicar melhor e ele explicou nesse livro, é isso que eu quero dizer. E os memes, gente, eles se multiplicam numa velocidade viral, né? Principalmente hoje em dia, que as nossas redes sociais fervilham. Então, pessoal, o Richard Dawkins, há um tempo atrás, ele escreveu um livro chamado Deus é um Delírio. Claro que ele foi muito criticado, bastante criticado, principalmente por pessoas mais religiosas, vamos dizer assim, ou vinculadas às religiões de todas as formas possíveis, porque imagina, né? A pessoa escreve um livro desses e coloca esse título, é porque ele quer, no mínimo, o quê? Vender. É claro que ele quer tirar um lucro daquilo ali. E na época que ele escreveu também, que eu posso conferir para vocês se vocês quiserem, ou melhor, posso colocar no texto para vocês o ano que ele escreveu esse livro. Se eu não me engano, tem pelo menos mais de 10 anos. Então era uma época, pessoal, que daqui a pouco, para alguns de vocês que não pegaram, é assim, como é que eu vou dizer? Enfim, que a internet não estava propagando tanto tudo, certo? As informações, os conteúdos, os assuntos em geral, os memes e muito menos o que? Os livros, porque muita gente acaba se utilizando da internet para ler livros. Vocês mesmos, vocês têm bastante livros físicos ainda? Eu confesso que eu tenho, porque eu não consigo ler no computador, certo? Nem naqueles tablets, nada disso. Mas enfim, cada um é cada um, né? E depende também da geração. O fato é que Deus é um delírio, a mim, pela leitura que eu faço, e olha, detalhe, eu não li o livro, certo? Eu li uma sinopse do livro, certo? Eu li uma síntese do livro, na época que saiu, achei interessante, mas eu não me lembro o que eu fazia na época, assim, o que eu estudava, provavelmente estava estudando, porque eu estou sempre estudando, ou trabalhava junto, que eu não tive tempo de ler o livro. E aquilo foi passando, e agora que eu coloquei isso como assunto para nossa aula, que eu me lembrei do livro, certo? E aí o que eu quero dizer para vocês? Por que eu tô com a internet aqui? Porque na realidade eu quero explicar para vocês, certo? O que o livro trata, certo? Então assim, já quando escrevem sobre o livro, a primeira coisa que a gente vê no Google não é uma coisa tão bacana. Mas aí é falado assim, ele pretende combater os males causados pela religião. Essa é a frase de destaque. Tem outras coisas também. Mas o que eu quero falar para vocês mesmo?
Bom, pessoal, a gente tem na história da filosofia nihilistas, certo? Que são meio que herdeiros do Nietzsche, do Friedrich Nietzsche, o alemão, tão famoso que a gente tem, criador de tantos termos do léxico da filosofia, por isso que eu falei no léxico. E na realidade ele tem uma frase que muita gente fala, que o Nietzsche falou num dos livros dele, que eu não sei qual é, porque eu também não sou nietzschiana, mas aprecio muitas obras dele, que é mais ou menos assim: a humanidade matou Deus. E eu lembro que quando eu estava fazendo faculdade, muita gente dizia assim: nossa, Nietzsche matou Deus. E eu disse: não, Nietzsche não matou Deus. Pelo que eu sei, eu ainda discutia com as pessoas, né, de passagem. Eu dizia assim: ó, gente, pelo que eu sei, ele falou num livro dele que a humanidade matou Deus. Aí as pessoas discutiam comigo e diziam: ah, mas isso é uma frase nihilista, negativa, E ele é contra as instituições de modo geral. E assim, não, para aí, pessoal. A pouca interpretação que eu tenho do Nietzsche, do que eu tinha interpretações do Nietzsche, das disciplinas que eu tinha tido na graduação. Eu tive mais ou menos umas 2 e também participei de alguns eventos. Então, quando a gente tem esse tipo de coisa, a gente acaba lendo algumas coisas do autor, certo? Isso é mais do que natural. Aí eu lembro, assim, que ele instigava o niilismo. Quem é nietzschiano aí pode me corrigir. Mas nesse sentido, ele mais ou menos quis dizer que a pós-modernidade, que agora a gente chama de pós-modernidade, a gente não chama assim idade contemporânea, vocês sabem que é pós-modernidade, né? Matou Deus, não Deus, a entidade de todas as religiões. Ele quis dizer que as pessoas, com todas as coisas que têm feito contra a natureza em geral, certo? E contra e tudo isso que está acontecendo no mundo, que aliás está cada vez pior nos últimos tempos, que ele quis dizer que a humanidade está caminhando. Gente, pelo amor de Deus, isso aí foi século XX já, né? 1900 que ele morreu, né? Ele nasceu em 1800 qualquer coisa. Então é século XIX virada para o século XX, ou seja, há mais de 100 anos atrás, Nietzsche, com toda a sua genialidade, ele já sabia, ou já tinha um prognóstico que a humanidade estava se encaminhando para coisas bem ruins com tudo que estava acontecendo com a natureza. Mas não só com a natureza, mas com a própria sociedade, vamos dizer assim. Os grupos sociais, essas divisões de classes e coisa e tal. Isso é uma interpretação minha, certo? Aí quando fala de Deus, ele falava da questão do senhor escravo, que existiam mais ou menos, não era esses termos que ele usava, né? Efeito manada das pessoas. Aí a gente vai se encaminhando porque eu quero agora, pros memes. Os memes, gente, é um efeito manada, não é? Porque aparece um meme aqui. Se o meme é legal, por exemplo, da Renata Sorrah, quando ela fez aquela personagem lá, Nazaré Tedesco, coisa e tal, que ela roubou a criança, que ela foi uma antagonista na novela, que ela contrapôs ali a personagem da Maria do Carmo, que era da Suzana Vieira, coisa e tal. Ela virou um meme. Ela é um meme praticamente personificado. Esses tempos eu até estava olhando uma entrevista dela, da própria atriz, né? E ela diz assim: pô, essa novela tem mais de 20 anos. E há mais de 20 anos as pessoas brincam comigo que eu sou um meme andando vivo. Porque muita gente utiliza as caras, as feições que ela fazia pra meme, certo? Mas aí que tá, isso demonstra o quê? Que ela é uma excelente atriz, que ela fez bem o personagem. Aí voltando um pouquinho pro Deus é um Delírio. Na minha concepção, na minha ideia, o Richard Dawkins queria falar o seguinte: bom, Deus é um delírio porque daqui a pouco está no imaginário do ser humano, de alguns seres humanos. Independente da religião que for, porque nós vivemos num país laico, certo? Então, a partir dali, ele foi desenvolvendo a ideia. Mas,
O título, claro que é sensacionalista, é para chamar atenção e para vender livro. Beleza? Tá. Ele criou os memes. Voltando. Ele criou os memes. O Dawkins. Aqui no Brasil, um colega meu, que é da área da analítica, ele fez um livro sobre os memes. A memética como uma ciência, que eu até usei na minha tese em 2019. O nome dele é Gustavo. E ele trabalha lá na Universidade Federal de São João del Rei, se eu não me engano, São João del Rei, lá em Minas Gerais. Ele é um menino ótimo, assim, depois eu posso dar a indicação do livro dele, mas se eu não me engano tá no plano de ensino. Bom, os memes, gente, eles se multiplicam viralmente porque eles chamam atenção, certo? Mas eles chamam a atenção da maioria das pessoas pela questão do humor, daquela risada que ele causa, daquela coisa, daquela intenção, vamos dizer, que mexe com você, principalmente se aquilo toca com algum assunto que tu aprecia mais, uma ideologia política, uma classe social, alguma questão sobre religião, vamos dizer. Nesse sentido, nem todos os memes vão ser engraçados, pessoal. Porque assim, agora fazendo teatro na graduação, eu entendo mais que nem tudo tem que ter humor. Tem uma professora minha que, aliás, fala que o teatro é para incomodar. Não é para as pessoas gostarem nem desgostarem, ou seja, não é uma questão estética. Mas há controvérsias nisso. Por quê? Eu já vi peças, por exemplo, que a personagem imita uma pessoa que é fanha, mas imita de uma forma satirizada, humorada, vamos dizer assim. E se tem uma pessoa que é fanha na plateia? Como acaba acontecendo de outros artistas, principalmente esses influencers, certo? Mas não só, né? Mas os que estão na mídia, de modo geral, nas redes sociais, que eles imitam algumas minorias. Não é bacana isso. Na verdade, o que te faz rir, mas machuca o outro de alguma forma, seja um grupo ou alguém particular, ele não deve fazer rir. Entende o que eu quero dizer? A gente não pode rotular, estigmatizar as coisas. Ah, tem uma minoria ali que é de uma classe que pertence a um grupo, vamos dizer assim, que tem um problema psíquico X. Ah, tem outras pessoas ali que tem problema Y. Não, a gente não tem direito de fazer graça sobre aquilo ali. A não ser que a gente peça licença para os grupos X ou Y para a gente fazer, ou que a gente pertença a um desses grupos. Mas aí o teatro vai ser mais específico e vai ser para aquele grupo específico. Entende o que eu quero dizer? Certo. Mas enfim, os memes, gente, nas redes sociais, eles dão sentido para as coisas. Beleza? Tem um significado. Mas às vezes eles não têm sentido e significado para todo mundo, para todos os grupos. Há uma diversidade enorme no nosso país. Aliás, que bom, que maravilha, que ótimo, eu diria assim. Só que sempre vai ter aquelas pessoas que vão se ofender com um meme ou outro daqui a pouco. Por quê? Por exemplo, a gente está em ano de eleições. Aí faz lá um meme da esquerda, outro meme da direita, que essa bipolarização do país está bem grande, né? E parece que não existe centro, não existe mais nada, é direita e esquerda. Então o que acontece? Ah, faz um meme ali do fulano de tal que pertence ao partido tal que é da direita. Faz um meme ali do partido tal que é de esquerda, coisa e tal. É óbvio que não vai agradar os públicos. Porque assim, ó, gente, não tem como agradar gregos e troianos, certo? Fazendo uma referência à Guerra de Troia. O que eu quero dizer para vocês com isso? Os memes, eles são fáceis de pegar para públicos diferentes. O que as pessoas andam fazendo agora? Eles andam, assim, resgatando, que eu vejo muito influencer no YouTube, né? Youtubers, vamos dizer assim, que resgatam memes da década de 80, da década de 70, mas aí vocês vão me dizer assim, ah, professora, mas aí a internet, né, não tinha toda essa difusão como tem hoje, toda essa divulgação, proliferação, vamos dizer assim. Não tinha.
mas a TV produzia memes. O jornal produzia memes. E olha, se duvidar, até a rádio produzia memes. Porque o meme é aquele momento, aquele instante rápido da risada que tu solta, daquele humor que tem que ser leve na realidade, mas que é de segundos. Por que os memes eles viralizam agora, hoje, ficam de repente 2, 3 dias e daqui a pouco já tem outro? Bom, por causa disso, da rapidez das informações que a gente tem. Mas qual é o perigo disso? O perigo são os memes que geram fake news. Aí as fake news, como eu já devo ter falado em alguma aula aqui, geram opiniões equivocadas, ideias equivocadas sobre pessoas, sobre classes, sobre minorias, etc e tal. E o que acontece, gente? Claro que a gente fica com aquela ideia equivocada e a gente acaba propagando essas ideias equivocadas. Por exemplo, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram e entre outros grupos por aí, nas redes sociais e via telefone, seja do jeito que for. Eles propagam muita coisa de acordo com, como eu já falei para vocês, a visão de mundo que eles têm. Então, o que é conveniente a eles, eles acabam propagando. Por exemplo, ideologias. Por exemplo, partido político não, que eu já falei, ideologia política. No caso, futebol. Vocês sabem, né? Já comentei aqui, dei o exemplo do Inter e do Grêmio, porque a gente mora no Rio Grande do Sul, né? Mas é isso que eu digo. Futebol também dá um problema. Fazer brincadeira, seja com Saci Pererê ou seja com Mosqueteiro, que são os mascotes dos dois times, é meio complicado, né? Imagina aquele teu amigo que daqui a pouco é de um time e tu é do time inverso. Dependendo da brincadeira, não rola, né? Mas toda vez que tem jogo, vocês não escutam aquelas brincadeiras, aquelas piadas entre um e outro? Bom, eu sempre escuto, né? Mesmo porque eu sou rodeada de homens na minha volta. Mas voltando à questão dos memes, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tá cada vez mais se propagando os memes. A memética virou uma ciência, como o Gustavo coloca no livro dele. E ele coloca, num trecho do livro, ele fala da história do Richard Dawkins, como ele criou, no caso, o nome, né, o termo técnico de meme, que faz a relação com a biologia, com o gene egoísta, o nome é gene egoísta, mas é em inglês. E ele fala também de toda essa propagação cultural, o que ela afeta a ciência, que aí a gente chega na epistemologia, no caso cultural, da pós-modernidade, o que a gente vive hoje. Bom, os memes acabam afetando nessa questão quando há o equívoco, quando há o engano, e isso passa uma mensagem errada para muita gente. Ah, professora, mas isso não tem grandes problemas. Tem sim, porque daqui a pouco a tua tia, a tua avó, como muitas tias que eu tenho, avós que eu tenho, pai, mãe, porque eu adoto todo mundo, né? Todo mundo me adota. Que são mais velhos, que eu quero dizer, já são da terceira idade, vão ver aquilo ali. Ih, gente, vai ter uma interpretação, sempre vai ter uma interpretação errada, não é mesmo? O que essas pessoas vão repassar para os seus amigos, para o seu círculo de amigos? Aquela informação errada. E quando a gente vira uma bola de neve. Aí o que acontece? Existe o risco dos memes não serem só engraçados, mas eles intervirem no pensamento das pessoas, em decisões políticas, econômicas e sociais e educacionais. Nesse sentido, eles não cumprem a função que eles deveriam cumprir, certo? E aí quando tem as fake news ou as falácias, os enganos da nossa linguagem, por exemplo, a ambiguidade, vamos dizer assim, ou falácias de relevância, ou todas aquelas que eu acho que eu já passei para vocês algumas falácias, mas se eu não passei, alguém pode me dar um toque que eu passo. Quer dizer, ou pelo menos algumas, porque são muitas. O que acontece? Isso vai se propagando num efeito manada mesmo. E olha, gente, eu não tô chamando ninguém aqui de um animal irracional,
mas vocês sabem o que significa o efeito manada, né? Uma pessoa líder lá na frente comenta qualquer coisa, é um telefone sem fio, certo? Aqueles que a gente brincava quando era criança. Começa a falar para os outros e aquilo vai se propagando. Pá, pá, vai falando um no ouvido do outro. Se fosse um telefone sem fio, vamos dizer assim. Um no ouvido do outro, um no ouvido do outro. Vocês já viram qual é o final de um telefone sem fio? Eu brinco muito com os meus alunos da educação básica sobre telefone sem fio. No final, eles sempre falam diferente daquela primeira frase que eu falo para eles. E às vezes não, 100% é besteira que sai. Imagine vocês um telefone sem fio nível mundial globalizado. Aí complica, né? Por quê? Porque a diversidade é tão grande, aí eu não falo só nível de Brasil, eu falo no nível mundial, como eu já disse. E aí imagina, aqui no Brasil tem as suas questões, na Europa tem outras questões, nos Estados Unidos tem outras questões, e papapá, e assim vai. Não é mesmo? Na Ásia já tem outras questões, na África tem outras questões. Eu estou falando de países dos Estados Unidos, estou falando do Brasil, né? Países que fazem parte da América, mas parece que não fazem parte, porque é América do Norte, América do Sul, América Central e os outros que a gente tem, né? Outros continentes que a gente tem. Então, cada continente desses, com cada país, tem as suas questões, seja política, econômica, educacional ou social. E aí imaginem só as redes sociais propagando, proliferando memes para mais de 1 metro que não sejam só aquela imagem. E mesmo assim já tem significado, como vocês devem lembrar sobre quando eu falei dos ícones do Percy na última aula, certo? E aí? E quando tem uma mensagem, seja implícita ou explícita? Qual é a intenção daquela imagem? Qual é a intenção daquela mensagem, vamos dizer assim? Será que a pessoa que fez a mensagem é para trazer alguma coisa de bom pra gente, uma notícia boa? Ou é aqueles chamados trolls da internet, que querem só botar lenha na fogueira e sair correndo? Aquela piada que tem, né? Comentei e saí correndo para ver o que acontece. Enfim, o meu objetivo hoje era falar quem criou os memes, falar sobre o Gustavo, que fez esse livro da memética, certo? E falando do livro como ciência. E também falar do perigo desses memes relacionados com as fake news e com as falácias também, certo? Espero que vocês tenham gostado e bye, até mais!